Aleluia. E assim foi. Nasce Esaú. E atrás vem Jacó. Aleluia. Esaú representa Edom, vermelho, violência. Mas Jacó, ele se transformaria mais para frente em Israel. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor, ele ama Jacó e aborrece Esaú. Aborrecer na palavra original, o Senhor tem ódio. Porque aquele que é justiça, ele tem que odiar o pecado. Aleluia. E Esaú representa o pecado. Esaú representa a precipitação, a violência. Mas a promessa está sobre Jacó. Está vindo a aliança. A aliança que Deus prometeu está se formando desde Abraão até chegar em nós. Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Ele sabia que Jacó, um pouco lá na frente, no vale de Jaboque, ele ia dizer assim: eu não quero ser suplantador, eu não quero ser mentiroso, eu preciso do Senhor. É onde ele tem um encontro com Deus, e ele é tocado e transformado em Israel. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. De Israel, Jacó, ele casa com a filha de Labão. Os irmãos conhecem bem a passagem. Ele toma Lia e logo após Raquel. Também tem Bila e Zilpa, servas das suas mulheres. Louvado seja Deus. E dali nascem os 12 filhos de Israel, de Jacó, que vem nos dar as 12 tribos de Israel, da qual temos a tribo de Judá, que descende de Davi, o grande rei Davi, e o rei dos reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Desses filhos, o Senhor, olha o moço. Porque se você vê no capítulo 37 de Gênesis, a história não é de José. Fala assim, ó: estas são as histórias de Jacó, tendo José 17 anos. A história é de Jacó. Mas Deus, ele olha, e Deus sempre está selecionando. Esse que é o interessante. Ele sempre está selecionando. Ele olha e escolhe José. E para um propósito muito grande, tipificando um Salvador, Zafinat Paneá, o nome dado no Egito, ele é levado para o Egito. José é levado para o Egito. Aleluia. E por causa de uma fome muito grande na terra, a fome era terrível, o que é que Deus faz? Leva toda a família de Jacó para o Egito, para morar com José. E Deus faz uma obra muito grande. E as últimas palavras de José, Gênesis capítulo 50, ele diz assim: eu morro, mas Deus certamente vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. Glória a Deus. É a aliança do Senhor com o seu povo que não falha. Aleluia. Glória a Deus. Depois da morte de José, entra um outro faraó que José não conhecera. Êxodo capítulo 2. E o que acontece? O faraó sabiamente vê que essa nação de hebreus, de israelita, muito se multiplicara. E ele pensa: vou colocar jugo nesse povo, porque eles podem vir contra nós.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o que o Senhor faz? Deus sempre está escolhendo alguém. Deus sempre está separando alguém para livrar o seu povo. Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés e faz maravilhas na terra do Egito. Deus envia as pragas de rã, piolho, moscas, pestes, saraivas, trevas e até a morte dos primogênitos. E por fim ele abre o mar vermelho, parede de água de um lado e parede de água do outro, para você, o teu povo, passar com o pé enxuto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Passando o mar, já no deserto, Deus quer estar com o seu povo. Deus fala com Moisés no monte. Quem lembra o nome do monte? No monte Sinai. No monte Sinai. Deus fala para Moisés para o povo se santificar. Olha, Moisés, fala para o povo se santificar, que é o terceiro dia, durante 3 dias, porque eu vou descer no monte e eu quero falar com o povo. O Senhor quer se apresentar para o seu povo. O Senhor quer conhecer o seu povo. Quem é que conhece uma donzela e a donzela um rapaz e que não quer conhecer antes? E assim é o Senhor conosco. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor desce e o monte fumega com trovões, relâmpago, mas o povo teme e pede para Moisés falar com o Senhor. E Moisés vai. E o que o Senhor faz? E diz o Senhor Deus a Moisés: te darei todos os estatutos e os estatutos, e estabelecendo as leis e as ordenanças. E entrega para Moisés as tábuas da lei. Só que quando Moisés volta com as tábuas da lei, o povo se corrompeu. O povo faz para si um bezerro de ouro. Esse povo de coração obstinado, aleluia, não exercita o exercício da fé. Ele precisa ter algo palpável para acreditar em Deus. Moisés desce do monte e joga as tábuas da lei e espatifa aquele bezerro que é de ouro. E Deus manda Moisés limpar Israel. Aqueles que se arrependem, eles se voltam para o Senhor. E aqueles que não se arrependem com o coração obstinado, eles morrem durante o deserto. Queridos, a manifestação de Deus, a Bíblia diz que durante o deserto era nuvem durante o dia, um sol castigante, que o povo não aguentava. Se não tivesse a nuvem, que simbolizava literalmente a presença de Deus, o povo morria. E a coluna de fogo durante a noite. Só que sabe o que eu aprendo aqui? Que manifestação de Deus no meio do seu povo não significa que Ele está aprovando conduta. Louvado seja Deus. Você mora onde mora porque foi Deus que te plantou lá. Você congrega onde congrega porque foi Deus que te plantou lá. Você trabalha onde trabalha, você preside aonde preside, porque foi Deus que plantou. E se foi Deus que plantou, temos que dar frutos que glorifiquem o nome dele. Aleluia. Pular, reteté, ser cheio é dons de Deus para o homem. Porque certo dia Jesus entra numa aldeia e tira um cego.
unta os olhos dele com saliva. Depois manda lavar. E pergunta: o que você vê? Olha, eu estou vendo homens. Homens como árvores. Cada um de nós somos árvores. E que tipo de frutos que estamos dando ao Senhor? Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é a preocupação que tem que estar no nosso coração. Se estamos dando frutos a Deus. Porque se você andar uma semana comigo, você fala: meu Deus, é Ele? Se você soubesse quão errado eu sou, é Ele, é ela. Porque um pouquinho de luz que você vê em mim é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse ciclo de pecado, esse ciclo de erros, pecados, devassidão, idolatria, ela vai rodando até chegar em Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 2, quando Josué ele morre, no versículo 11, olha só o que diz. 2:11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sou um pregador eloquente, queridos, mas louve ao Senhor, Ele está. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra que o Senhor, a qual fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, da idade de 110 anos. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. E viviam num ciclo vicioso: pecado, idolatria e servidão. Compõe 13 juízes o livro. E o quinto é Gideão. E o que acontece? No capítulo 6 de Juízes, a Bíblia diz que o povo estava sob servidão, dureza. A condição do povo era calamitosa, queridos. A Bíblia diz que eles faziam covas. A Bíblia diz que eles faziam cavernas para habitar. Você imaginou alguém passar pela sua casa e a Bíblia diz que eles destruíam? Eles não roubavam. Eles não apenas roubavam os mantimentos de Israel, eles destruíam tudo. A Bíblia diz que os inimigos eram como gafanhotos. Era inúmero a quantidade dos inimigos. A Bíblia diz que a condição do povo era tão calamitosa, era um opróbrio, uma vergonha nacional. A situação de Israel era terrível, mas quando se tornou insuportável, eles lembraram do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor ela dura para sempre. Ah, queridos, se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, o salmista diz que os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos, se não fosse a misericórdia. Mas quando o povo de Israel ele clama pelo Senhor, Deus levanta Gideão. Só que Gideão, a Bíblia diz que o anjo se assenta debaixo de um carvalho. E logo depois, no versículo seguinte, a Bíblia fala que ele fala com Gideão. Então se o anjo ele se assentou,
Senhor está observando cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Cada um de nós. Nós temos uma promessa. Você vai ver aqui no texto que Gideão ele começa a falar que ele é o menor, que ele é pequeno, a família é pobre, mas ele fala que ele é de Manassés, e Manassés é filho de José. Aleluia! Vem da linhagem. Quando Deus tem uma aliança com o teu povo, Ele não quebra. Ele sempre suscita alguém para defender o seu povo, Israel. A Bíblia diz que Gideão, que estava malhando trigo aonde? Queridos, aonde? Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar em uva. Só que uva, ela é esmagada, ela representa o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. E o que ele estava fazendo? Malhando trigo. O trigo é a palavra, é o pão. Para que ele estava malhando? Para salvar dos medianitas. O salmista ele diz: a minha palavra, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista diz. E Gideão malhava o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Aleluia. O anjo então vem e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor, Ele é contigo, varão valoroso. Você não entendeu? O Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo, meu filho. O Senhor é contigo, meus filhos. O Senhor é contigo, igreja. Aleluia. Só que Deus está falando e o homem não está entendendo. Não está entendendo. Deus está falando, o homem não está entendendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele começa a pedir provas. Só bastasse, aleluia, o Senhor fala: eu sou contigo. Mas ele quer prova. E Gideão começa a pedir provas. Começa a pedir provas. Aleluia, Jesus. O velo de lã seco e o orvalho. O orvalho e o velo de lã. Aleluia. E a infinita misericórdia de Deus dá. Só que, o que Gideão faz? Ele fala: eu estou contente. Fala para o anjo: aceite o meu presente. Está aqui consumado a vitória de Israel. Aleluia. Não é aqui na batalha. Não é quando eles estão lá. Porque o querer efetuar de Deus, aleluia, está na onisciência. Aleluia do Altíssimo. Aleluia. Gideão ele entra. Ele pega um cabrito. Ele traz bolos. Ele traz o caldo. E o anjo fala: coloca sobre a pedra. Esta pedra representa a pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele toca na minha e na sua carne, ele recebe o sacrifício. A Bíblia diz que o anjo toca na carne do cabrito e o fogo sobe da pedra, recebendo o Senhor no local. Aleluia. Aqui é dado a vitória de Israel no sacrifício. O que eu e você temos oferecido ao Senhor pela promessa da aliança. Louvado seja Deus. O que nós temos oferecido ao Senhor pela promessa dada. Eu falo para os meus filhos em casa, porque essa palavra, é sem massagem. Eu falo para os dois e agora para o terceiro. Quem for para o inferno, vai para o inferno porque merece. Nossa, pai, o outro fica até assim, Por quê? Porque quem ir para o inferno despreza a Deus. Que nós possamos ser sacerdócio real. Não é brincadeira. O Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acham. A madrugada não é só 2, 3 horas. A madrugada é coisa constante. Fala de constância.
glória. Mas sobre o sacerdócio Eli, um sacerdócio totalmente corrupto, a Bíblia diz que ele era gordo, a visão dele era turva, já não enxergava mais o que era do Senhor. Ele diz: eu amo os que me amam, e os que me amam serão amados por meu Pai, mas os que me desprezarem, desprezados serão. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Gideão, ele une 32.000. E aí o Senhor fala: só um grito, apregou aí no meio deles, que os covardes e os medrosos voltem. 22.000. 22.000 voltaram. Esses aí, queridos, nem fazem parte. Aleluia. O que eu estou pregando aqui é para os 10.000. Peraí, mas é 300, não, é para os 10.000. O Senhor não fala de maneira nenhuma que os 9.700 ele desprezou. O Senhor está falando de seleção. Glória a Deus. Glória. É de seleção. Quem é do grupo Shekinah, aleluia, que vai estar na frente de batalha? Selecionado. Quem é dos obreiros? Quem é da nave da igreja? Essa é a pergunta do Senhor. Olha, Gideão, desses 10.000 que sobrou, manda descer na água. Mais águas, lá no ribeiro. O ribeiro simboliza o meu espírito. Eu quero ver quem bebe, aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia. Aquele que beber igual cão, levanta a mão à boca assim, ó, separa eles. Separa. Mas aquele que dobrar o joelho, aqui, queridos, nessa interpretação, dobrar o joelho não significa humildade. Está falando de homens desapercebidos. Porque quem toma como um cão, ó, tá ligado, sabe o que o Senhor quer. Aleluia. Então o Senhor separa. E eu creio que aqui hoje, como profeta do Senhor, tem Gideões, tem guerreiros, tem homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes, amados, nós esperamos uma palavra como um congresso lindo. Eu me sinto honrado, querido, que é assim que o Senhor me usa. Glória a Deus. Eu queria sentar aí e ouvir um irmão cheio de eloquência, porque eu gosto. Mas é assim que o Senhor faz, da maneira que Ele quer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor separa. O que o Senhor está falando aqui é de separação. Quando Ele chama Abraão, Ele fala: Abraão, sai, se separa. Moisés na sarça, tira a sandália, se separa. Aleluia. O Senhor quer separação. Santidade convém ao Senhor. Aleluia. E para encerrar, para não ser cansativo aos irmãos, Mateus capítulo 5, ao qual nós lemos também. O Senhor, Ele sobe no monte. É conhecido de todos os irmãos que naquela época e na época dos profetas, o Senhor falava com os santos homens de Deus no monte. Aleluia. E hoje não é diferente. Não é. O Senhor quer falar conosco no mais alto dos montes. Glória a Deus. Aleluia. O monte hoje é o meu e o seu coração. É o cume dos montes. Glória. O lugar mais alto não é o Pico do Jaraguá, não é o Monte Everest. O lugar para você estar mais perto de Deus é no cume do monte do seu coração. E o Senhor sobe no monte e começa a escrever as suas leis e a ensinar, aleluia, os discípulos e a multidão. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele escreve: não matarás. Ele escreve que os bem-aventurados
aleluia, viria um reino de Deus. Ele escreve, ele ensina e escreve que os que têm fome e sede de justiça veriam a Deus. Glória a Deus. E ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém, nesta Ô, glória. que é o meu e o seu coração. Glória. E sabe o desejo dele, querido? Aleluia. É escrever as suas leis no meu e no seu coração, para que eu e você conheça a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu desejo que esta palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os meus queridos irmãos, Louvado seja que daqui um pouquinho, é pouco tempo, é muito pouco tempo, alguns de nós daqui 30, 40 anos estaremos no céu ou no inferno para sempre, porque o mesmo Jesus, aleluia, que ama Jacó, ele aborrece, ele odeia Esaú, ele odeia o pecado. Eu tenho que falar com lágrimas, da mesma forma que eu estou falando aqui, querido. Eu ensino meus filhos em casa, porque tem que ter amor para falar essa palavra. É amor. Se não seria por fé, eu não sei nem falar, queridos. Eu estou sentado aqui, ó, pensando, Senhor, eu ministrar para esse povo, homens de Deus. Eu estou trêmulo aqui, vocês nem me imaginam. Sabe por quê, queridos? O homem ou uma mulher que se coloca diante da noiva de Cristo, a eleita do Senhor, ele tem que ser eunuco. Eu sempre falo, eunuco. O eunuco, ele não tem desejo de ovação. Nossa, não, glória a Deus, tem que ser pro Senhor. Eu não tenho que sentir nada. O pregador, o eunuco aqui, ele tem que ter apenas, ele tem que ter apenas uma intenção no coração. Ele tem que adornar a noiva. Aleluia. Ele tem que vestir a noiva. Aleluia. Para um só objetivo: apresentá-la ao rei. Aleluia. Que nós possamos nessa noite verdadeiramente ser separados e oferecer sacrifício e louvor ao Senhor. Mais uma vez eu parabenizo a igreja, eu agradeço de coração mesmo, diante do Espírito Santo de Deus, essa rica oportunidade que é ímpar, aleluia, por estar participando junto com os irmãos. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Paulo. Muito obrigado, viu, pastor Paulo? Obrigado mesmo, que Deus te abençoe, a tua vida, a tua casa, a tua família. Aleluia. Que repouse sobre o Senhor a aliança inquebrável, a aliança de Cristo com o Senhor. Aleluia. Para que o Senhor possa levar esse povo como Moisés, marchando na presença do Mestre. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus.